Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Novamente aqui convosco para estudarmos com as profecias do livro de Daniel. Estamos neste momento a estudar o capítulo 9 do livro de Daniel e já verificamos os primeiros versículos do livro de Daniel, em que verificamos que Daniel fez uma oração fervorosa, uma oração intercessória pelo povo, pelos anos de cativeiro que eles já estavam a passar. E Daniel também, no desespero com que estava relativamente à profecia que não tinha entendido no capítulo 8 do livro de Daniel sobre os 2300 anos, e como ele estava de uma forma bastante incomodado com essa profecia e também bastante angustiado, porque além de não ter entendido a profecia, ficou também a pensar que o tempo de cativeiro do povo de Israel iria ser mais do que aquilo que ele tinha estudado. Então ele voltou a estudar os livros de Moisés, o livro de Jeremias, e foi nesses livros que ele verificou que a profecia relativamente ao cativeiro que o povo de Israel ia ter estava prestes a terminar. E no livro de Jeremias nós vamos então verificar em 2 capítulos onde está determinado o tempo que o povo ia estar no cativeiro. Portanto, ia estar sobre o domínio de outros reinos. Daniel entendeu perfeitamente o porquê do povo estar a passar o que estava a passar, o porquê de todas essas coisas terem acontecido, pediu a Deus que perdoasse o povo e que finalmente terminasse os anos em que eles estavam exilados. Ele entendeu porque sabia que o povo tinha pecado contra Deus, tinha pecado contra os seus mandamentos. Mas vamos ver então no livro de Jeremias o que é que nos diz o capítulo 25 e o capítulo 29 do livro de Jeremias. Vamos então abrir as nossas Bíblias no capítulo 25. Portanto, no capítulo 25 de Jeremias, e vamos verificar dos versículos 1 ao 13. E diz o seguinte: a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, filho de rei da Babilônia, a qual anunciou, portanto, o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor, e vou-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para o servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis à ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes à ira com a obra das vossas mãos para vosso sinal. Está aqui a dar então o profeta Jeremias a indicação do que é que o povo fez. Serviu outros deuses e pecou contra o Senhor, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor lhe tinha dado. Portanto, vem então a punição. Quando nós não queremos andar ao lado de Deus, colocamos-nos ao lado do inimigo de Deus, que é o próprio Lúcifer ou Satanás. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. De forma que Daniel, de acordo com esta profecia que ele tinha tão bem estudado, sabia perfeitamente porque é que eles tinham ido para o cativeiro, porque é que o povo tinha sido levado de Israel para a Babilônia, porque o profeta Jeremias tinha dado essa indicação e eu conhecia bem os estudos da palavra de Deus.
e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Reparem, 70 anos. Está aqui a dar a indicação que eles iriam estar então no cativeiro durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Reparem então que no livro de Jeremias, que Daniel voltou novamente a estudar, ele percebeu que o tempo estava então a terminar. Também temos esta mesma indicação relativamente aos 70 anos de cativeiro no capítulo 29. Podemos ler do versículo 10 até ao versículo 14 do capítulo 29 de Jeremias, que diz o seguinte: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o coração, que foi o caso de Daniel, que buscou ao Senhor de todo o coração e implorou, não só por ele, mas também por todo o povo de Israel. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Portanto, verificamos aqui nestes dois capítulos do livro de Jeremias que Daniel então estudou, que ele sabia então que o tempo do cativeiro duraria 70 anos. E Daniel está a viver neste momento, neste período, e então faz esta oração ao Senhor, porque ele entende que o Império Persa substituiu o Império Babilônico e que a profecia está prestes a cumprir-se relativamente ao tempo em que iria então terminar o cativeiro do povo. Esta oração deve ter sido feita provavelmente no ano 539, o ano em que o Império Persa então foi substituído pela Babilônia. O povo de Deus iria então voltar em breve para a sua pátria, confiando na palavra de Deus. Daniel sabe que algo extraordinário está para acontecer assim ao seu povo, e tal como Deus promete na sua palavra, o exílio vai terminar e os judeus iriam voltar para o seu lar. Ao nos aproximarmos dos últimos dias da história da Terra, precisamos também, mais do que nunca, estudar a palavra de Deus e também viver de acordo com essa palavra. Porquê? Porque só a Bíblia nos pode dar a explicação das profecias. Só a Bíblia nos pode dar a indicação daquilo que é melhor para nós. Só a Bíblia nos pode dar entendimento para nós não só percebermos aquilo que já passou, mas também aquilo que está para vir. E o meu desejo para todos hoje é também que vós possais buscar ao Senhor de todo o coração e que lhe possam pedir entendimento para entenderdes também, não só aquilo que estamos a estudar, como também aquilo que vai acontecer brevemente com a volta de Jesus. Neste momento, o que acontece por todo o mundo já nos dá um alerta de que, de fato, as coisas não estão bem. E elas não estão bem há muito tempo, é um fato, mas cada vez existe mais doença. Temos agora a situação de um novo vírus que se espalha, que se alastra. Não estamos apenas a falar do coronavírus, mas também a falar de, por exemplo, de uma praga de gafanhotos que atinge todo o Médio Oriente e que destruiu já muitas culturas.
são sinais de fato dos tempos do fim, que Jesus avisou que para o tempo do fim muitas destas coisas iriam acontecer. Guerras, rumor de guerras, doenças, pragas, enfim, coisas que ficariam incontroláveis, não porque Deus manda estas doenças ou assim o quer, mas pela própria maldade do homem e também pela atuação do inimigo de Deus, do próprio Satanás. Esses seriam as indicações e os indícios que a sua volta estaria para breve, que nós possamos então compreender as profecias que estão nas Sagradas Escrituras e que possamos estar alertos a estes sinais para não ficarmos admirados de todas estas coisas que estão a acontecer no mundo. Um bom dia a todos. Novamente, é o meu desejo aqui da Quinta dos Sobreiros para todos vós.